Eu acho que querer agradar os outros é uma grande armadilha. Bom, talvez seja, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando você traz essa ideia de que querer agradar os outros talvez seja uma grande armadilha, isso tem um fundo de verdade quando a gente pega a ideia de querer agradar todo mundo a todo momento, né? Eu acredito que, como vocês bem sabem aqui nesse canal, a gente fala muito sobre o equilíbrio e a vida real, né? Aquilo que necessariamente são as teorias e aquilo que funciona no dia a dia, no pagar boleto e na vida real como um todo, né? E quando a gente fala sobre agradar outras pessoas, a gente também precisa considerar a vida real e o que necessariamente são aqueles conselhos motivacionais que muitas vezes são impraticáveis, né? Ou pelo menos insustentáveis a longo prazo, né? E aí, para quem já me acompanha há um tempo nesse canal, sabe que eu já trouxe alguns vídeos da relação entre reputação versus autenticidade, né? Sobre o quão perigoso pode ser quando a gente vira refém de tentar honrar constantemente uma boa reputação, porque muitas vezes a gente está muito perto ali, numa linha muito tênue entre perder completamente a nossa autenticidade, né? E isso tende a poder pender para um certo adoecimento, porque quando você não se identifica mais com aquilo que você se reconhece, você pode ter uma série de problemas psíquicos e acabar culminando em um certo adoecimento, né? É por isso que é tão delicado quando a gente fala sobre essa relação de reputação versus autenticidade, mas a gente precisa também considerar que o mundo real, ele muitas vezes exige de nós que nós tenhamos sim uma certa flexibilidade em relação a essas questões de relações interpessoais, né? Então, em muitos cenários da nossa vida, talvez seja realmente importante que a gente nos esforce para que a gente possa sim agradar outras pessoas em momentos que são realmente pontuais, estratégicos e até mesmo importantes na nossa vida, né? Quando a gente fala sobre relações de trabalho, por exemplo, muitas vezes você se esforçar minimamente para agradar as pessoas ao seu redor seja justamente você estar criando um ambiente saudável, um ambiente benéfico para aquele lugar que você vai passar tantas horas da sua vida, né? E mais do que isso, né? Para que você também favoreça para um ambiente saudável, um ambiente benéfico, não só para ti, mas para todas as pessoas também que estão ali naquele mesmo local de trabalho, né? Além de que isso também pode ter várias vantagens quando a gente está falando sobre a sua perpetuação nesse emprego, sobre a sua própria imagem que vai interferir na sua carreira, né? Quer dizer, que pode interferir na sua carreira, não é certo, né? Mas que sim podem ter vários fatores de influência quando a gente pensa na pessoa como um todo, né? Então, aquela pessoa é uma pessoa que promove um ambiente bacana, que é paciente, que elogia quando alguém acerta, né? E tudo isso tem relação com aquela questão do equilíbrio, né? É claro que como vocês sabem também, eu não defendo 100% aquela ideia das máscaras sociais adaptativas, então eu não acho que você precise virar um personagem completo quando você está em certos ambientes, porque isso ao longo prazo pode ser muito perigoso, mas eu acho que ter uma certa flexibilidade é sim interessante e até mesmo necessário quando a gente fala sobre a vida real, né? E isso acontece também, não só fora do quesito de trabalho, mas isso também acontece em relacionamentos, em relações interpessoais, em relações de família, né? Então, em muitos casos, por exemplo, mesmo que você não esteja muito afim no dia, né, que você não esteja muito bem, seu emocional não está muito bom, você está num nível de estresse muito grande, mas em situações, por exemplo, em que o seu filho vai ter um evento especial, né, vamos supor uma formatura do primeiro colégio do seu filho, algum momento impactante na vida, um aniversário dele, enfim, algo que seja realmente um momento marcante, principalmente para essa criança, eu acho que é extremamente válido a gente se esforçar sim para querer agradar aquela criança, mesmo que a gente não esteja nas melhores condições para isso, né? Por quê? Porque nesse sentido, isso não entra naquela ideia de uma falsidade ou de invalidar o real significado daquele evento porque você está se esforçando para isso. Eu acho que essa discussão é um pouco mais complexa, mas como eu trouxe em outro vídeo, né? A gente precisa também saber respeitar aquilo que é você ser verdadeiro e aquilo que é você ser refém de ser franco o tempo todo, que pode trazer vários prejuízos, te tornar um completo babaca de forma gratuita, né? E aí, nesses casos muito pontuais, eu acho que até mesmo para criança, por exemplo, é extremamente válido que a gente realmente se esforce para querer agradar ela naquele dia, né?
Então a gente vê muitas atitudes que são honrosas em pais, por exemplo, que estão, às vezes, muitas vezes brigados, estão numa fase ruim ali de um relacionamento, enfim, passando por suas turbulências, né? E aí eles decidem que nessas datas marcantes, nessas datas especiais para os filhos, por exemplo, eles decidem que eles vão manter sim uma postura de paz, de harmonia, né? De uma certa até alegria, justamente para que a memória desse evento para essa criança seja uma memória boa, né? E que você entende que, se é para realmente ser então um pouco mais estressado, ser um pouco menos paciente, que seja então fora dessas datas marcantes, justamente para que a gente não estrague todas as boas memórias dessa criança, por exemplo, né? E isso também acontece em vários outros cenários, em relacionamentos interpessoais, quando a gente consegue dividir o que foi o estresse no trabalho com a sua relação quando você chega em casa, com seu cônjuge. Então, ter essa consciência de que querer agradar o outro pode sim ser muito perigoso se nós pendermos para o extremo, mas também pode ser extremamente útil, interessante e necessário quando a gente sabe utilizar, né, esse tipo de instrumento nos momentos estratégicos, né, para a nossa vida. Não só para a gente tornar a nossa vida melhor como consequência desses atos, mas também tornar a vida das outras pessoas que estão à nossa volta e são importantes para nós também melhor, né? Porque quando a gente se esforça necessariamente para agradar outras pessoas no dia a dia, a gente também vai criando para nós um ambiente à nossa volta que é um ambiente benéfico até mesmo para nós, né? Como forma de uma certa ambientação harmônica, né? Então, e cada vez mais, com o avanço da neurociência, dos estudos da psique humana, a gente vê o quanto que o ambiente ele influencia na nossa qualidade de vida, né? Até mesmo na forma como o nosso próprio corpo se comporta, de capacidade, de adaptabilidade. Então, é realmente importante que a gente tente cultivar o máximo possível um ambiente satisfatório, benéfico, pacífico, enfim, harmônico, para que isso tenha resultados positivos para a gente, para a nossa vida a longo prazo, né? Então, sim, eu acho que querer agradar os outros pode ser sim uma grande armadilha, mas eu acho que tudo tem a ver com o equilíbrio, né? Quando a gente fala sobre vida real. Eu não acho que nenhuma postura que seja extremamente radical para nenhum dos lados é interessante, né? Quando você chega aquelas pessoas que e dá para entender, né? Assim, não estou concordando, mas dá para entender qual foi a lógica que a pessoa utilizou para chegar nesse tipo de postura. Mas a gente vê muitas vezes pessoas que, às vezes, dedicaram muito tempo da sua vida para agradar outras pessoas e acabam sendo pagas com uma completa ingratidão, uma completa falta de reciprocidade. E aí, por conta desse trauma, dessas dores, a pessoa se torna, então, completamente o contrário, o oposto daquilo, né? E aí começa a proferir esse discurso de que você não precisa agradar ninguém em nenhum momento e faça só o que você quer. Enfim, isso também é extremamente perigoso, né? Porque a gente pode analisar várias consequências possíveis de curto e longo prazo de como que essas pessoas talvez possam se arrepender de não ter se esforçado minimamente em algumas situações para realmente tentar manter um equilíbrio melhor. Assim como a gente também vê o outro lado, né? Pessoas que querem agradar todo mundo a todo momento para tentar honrar uma certa reputação, para tentar ser vista como uma pessoa boa e muitas vezes pode acabar adoecendo, justamente porque esse extremo também é muito perigoso, justamente porque você está muito perto de se perder dentro de si mesmo, né? Naquela ideia de perder a sua autenticidade e não saber mais quem você é, né? Então isso também é extremamente perigoso. É por isso que vocês que me acompanham há um tempo nesse canal sabem que talvez o equilíbrio seja ali um dos grandes segredos e estratégias para a gente ir construindo, né, uma vida melhor, uma vida com mais sentido e, consequentemente, ir atingindo bem-estar, felicidade, qualidade de vida e talvez propósito, né? E bom, muito obrigado mais uma vez, cada um de vocês que ficou até aqui, né? São mais de 9 minutos de reflexão. Eu sou extremamente grato cada um de vocês que me acompanha, que dedica um tempinho, né, para estar me ouvindo, me assistindo. Então, toda a minha gratidão. Eu peço que se você estiver gostando, se puder, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixa o like, compartilha e comenta, né? Pode ser concordando, discordando, trazendo um ensinamento novo. Eu adoro a interação com vocês nos comentários. E, no mais, é isso. Toda a minha gratidão. Até o próximo vídeo.